Olha só, irmãos. Quem aqui já foi ferido na alma, nas emoções? Levanta a mão. Legal. Quem aqui já perdoou? As mãos diminuíram. O que doeu mais? Ser ferido ou perdoar? O que doeu mais? Ser ferido ou perdoar? O que doeu mais? Por quê? Porque perdão é o que Jesus fez com a gente sem merecer. Ele se perdoou, ele se doou no grau máximo. Porque perdoar não tem a ver com o que a pessoa fez ou deixou de fazer ou está fazendo. Tem a ver com o que nós precisamos fazer. Por isso que perdoar dói. E tem mais uma coisa, por que perdão dói tanto? Porque perdão quebra o nosso orgulho. Perdão mexe no nosso ego. Perdão nos faz cair quebrantados diante do Senhor. O perdão nos quebra. Eu gosto dessa frase que eu aprendi há pouco tempo atrás. Eu e a Fran até mudamos o nosso vocabulário. Eu e a Fran, eu posso falar, eu não me considero uma pessoa humilde. Eu me considero uma pessoa quebrada. Quebrada. Sabe, Deus nos quebrou. E nós estamos tratando de 5 decisões que nos levam ao sucesso. E eu não coloquei perdoar aqui. Porque eu quis deixar essa mensagem realmente focada em algo mais prático. Mas eu estava ouvindo, eu gosto muito de ouvir o Dr. Myles Munroe. É um cara, é o embaixador do reino, porque ele realmente, a profissão dele era embaixador. Ele era embaixador das Bahamas. E vocês que praticamente são americanos sabem que as Bahamas é praticamente o ponto de turismo do americano, né? Ainda que tenha muita coisa lá. Mas o Dr. Myles Munroe falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fez uma pergunta assim, e eu pergunto para você aqui. Qual é o principal requisito de um líder? Vocês que já ouviram conversar não vale. Qual que é o principal requisito para uma pessoa ser líder? Humildade, vamos lá, mais alguma coisa? Pode falar, gente, não é pegadinha não. Amor, tá tudo certo. Não tá errado não. O que mais? Oi? Responsabilidade, boa. Caráter. Compromisso. Não. Ser servo. Alguém falou alguma coisa, um homem falou ali que eu não vi. Resiliente. Não, é verdade. Mas, oi? Isa, isso é verdade. Especialmente para liderar certas pessoas, né, Isa? Tem que ter paciência. Te amo, minha filha. Mas o Senhor... Oi? Ser discípulo. Mas o Senhor falou bem assim no Antigo e no Novo Testamento. Chamem-me homens que temam a Deus. O primeiro requisito na vida de um homem de Deus deve ser o temor a Deus. Nós não conseguimos ser humildes se nós não tememos a Deus. Nós não conseguimos ser discípulo se nós não tememos a Deus. Gente, nós nem conseguimos ser homem de verdade se nós não temer a Deus. Vamos ser sinceros. Então, a primeira coisa que a gente falou, primeiro de tudo, é que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada, nada, nada. Eu gosto desse texto que está em Deuteronômio 29:9, eu já li. Sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em
tudo o que fizerem. Aí a pessoa pode falar assim, mas isso aí é o Antigo Testamento, aliança mosaica. Aqui, sabe por que você não sai muitas vezes da miséria? Sabe por que você patina e tua vida não prospera? Porque olha só, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, tudo o que ele faz prospera. Uau, 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 uau. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônica 20, segunda parte do versículo. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, 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 nada. A primeira coisa que nós falamos, a primeira atitude que nós devemos ter, aprenda a gostar de desafios. Ou seja, líder não pode ser covarde. Não pode ser. Nós temos que desenvolver um mecanismo que gere uma turbina dentro da gente quando desafios aparecem. Temos que gostar de desafio. Segunda coisa que a gente falou semana passada, antes da primeira ainda, que eu vou só repetir, os 3 tipos de pessoas que suportam os primeiros sacrifícios, mas logo abandonam o alvo. Os que resistem um pouco mais, antes de buscar uma dúzia ou mais de desculpas e culpados para justificar o seu fracasso ou a sua desistência. E 3, os que nunca desistem, por isso vencem. O vencedor nunca desiste, o desistente nunca vence. Definição de nobreza, qualidade nobre, distinção, mérito. Qualidade do que é magnânimo, generoso, benevolente, elevação, transigência. Por uma razão, em uma linguagem mais filosófica, a noção de nobreza está relacionada com valores morais humanos, como a generosidade, a lealdade, a honestidade e bom caráter. Uma família possui muitas propriedades ou requinte, bons comportamentos, boa educação. É comum dizer que é uma família nobre. Quando uma pessoa possui uma conduta correta, agindo sempre conforme os valores e dentro dos padrões morais da sua cultura e sociedade, é comum dizer que essa pessoa é uma pessoa nobre. Me responde uma coisa: os valores do reino de Deus são nobres ou não? Nós estamos vivendo com essa nobreza? É o tipo de pergunta que eu gosto de fazer para mim mesmo. Segunda coisa, então, primeira, gosta de desafios. Segunda, faça dos desafios uma oportunidade para treinar os outros. E aqui vem algo muito prático para os nossos líderes de life. Irmão, enquanto você for o super-herói da sua célula, você não vai gerar líder. Enquanto ninguém compartilha uma célula como você não vai gerar líder. Enquanto você for a pessoa mais perfeita do mundo, você não vai permitir que as pessoas tenham os seus erros. Nós erramos. Então, se você não permitir que pessoas sejam treinadas no meio dos desafios de liderar um life group, no meio dos desafios de discipular as pessoas, no meio do desafio de fazer o reino de Deus ser implantado nessa terra, você vai perder a oportunidade de ser frutífero. Não, mas eu ganhei essa pessoa. Mas o Senhor falou em João 15:16 que o nosso fruto deve permanecer. O que é um fruto permanente? É quando o meu fruto que eu dei já está gerando outro fruto. Isso é fruto permanente. Então faça dos desafios uma oportunidade de treinar os outros. E terceiro, aí a gente não falou sobre isso ainda. Faça dos desafios, ainda no 2. Faça dos desafios uma escola de nobres. Olha aqui para mim, irmão, só para encerrar esse ponto aqui. Quando você está de frente
quando os seus discípulos, quando a sua célula, quando as pessoas que andam com você, veem você em frente ao desafio, eles veem o quê? O que eles veem? Um covarde, uma pessoa que culpa os outros, uma pessoa inerrável, não erra, você está considerando que alguém errou, menos eu sou inerrável. O que ele vê? Faça dos desafios uma escola de nobres. Seja nobre na firmeza, seja nobre no amor, seja nobre no carinho, seja nobre na atenção, seja nobre na afirmação, seja nobre na admiração, seja nobre na paternidade que Deus colocou sobre você, discipulador. Não seja dono, não seja proprietário, não seja chefe, seja pai. Porque pai não é obrigado a agradar o filho, pai é obrigado a gerar filiação nele. E nós estamos com um problema muitas vezes, porque nós temos discipuladores que estão tão preocupados em serem amáveis e aceitos, que não tratam como pai. Isso aí é coisa de aio, não de pai. Eu acho muito forte quando a pastora Rebeca está conversando com ela. Ela e o pastor Paulo falam assim: olha, Michel, se você fosse o meu filho, cara, acabou. Se você fosse o meu filho, eu falaria para você fazer isso. Irmão, acabou a conversa. Porque é pessoa nobre. Então, por que você tem que entender isso aqui? Porque o ponto 3 é o seguinte, o pastor Eibe fala muito isso aqui. Libere palavras de fé para encorajar uns aos outros. É preciso você estar atento para o fato de que as adversidades, os problemas oferecem a resistência necessária para desenvolver uma força motriz dentro do nosso coração, capaz de superar obstáculos que em outro momento, para nós, eram insuperáveis. Tem uma música da Rachel e do... oh meu Deus, Faguto, esqueci o nome dele. É muito massa. Salvation Plan, o nome da música. E ele fala assim, que ele está lá andando no deserto, porque ele está caminhando por um deserto, e tem muitos vultos em volta dele, mas ele precisa continuar caminhando aqui de lá, porque o Senhor, ele fala as palavras proféticas sobre que o pessoal do IHOP, então é tudo Bíblia, né? E ele fala assim, e esses vultos jogam lanças em cima de mim. E ele fala assim, e a pressão que eles me trazem, me fazem me ajoelhar diante daquele que como é que é? Almighty, é todo poderoso. A pressão que esses vultos causam em mim, me lideram a me ajoelhar na presença do Todo-Poderoso. Sensacional. Sabe, líder que está aqui, talvez está enfrentando um desafio muito difícil, sabe por quê? Porque Deus está querendo te liderar a um nível mais profundo de joelho quebrado. Deus quer te levar a um nível mais profundo de choro, de lágrima, de dependência de Deus, de parar que você é o Senhor, de parar de cair nessa mentira coach por aí, de alguns coaches por aí, que você é o Senhor do seu destino. Destrável, sai fora. Mas não é Senhor do nosso destino. Até posso ser o Senhor do meu destino, mas tem o Senhor de senhores. Simples. Esses dias eu estava treinando com o Henrique é psicopata. O Henrique é um psicopata. Foi a primeira, diz ele que quando o treino funciona dessa forma, será que o treino começou a funcionar. Eu sei daquela cadeira, como é que é o nome daquela cadeira? Foi assim com a perna? Eu queria bater nele. Eu fiquei com vontade de sair dali assim, eu vou te dar um soco, cara.
Que raiva de você. Ele, agora o treino começou a funcionar. Diz ele que aprendeu com um grande mestre da área de personal training e tal, essas coisas aí, que quando o aluno quer bater no professor por causa do que ele está sentindo, é porque o treino realmente começou a funcionar. Use palavra de fé, irmão. Nem que doa. Nem que doa. Aí, palavra de fé, ela vai me animar, vai me dar ânimo, irmão. Palavra de fé também é disciplina. Palavra de fé também é dura. Ao invés de encararmos as adversidades como obstáculo, a gente tem que olhar e perceber que diante disso tem uma oportunidade gigantesca de realizar sonhos que você nem imaginava que poderia ser capaz de realizar. Por quê? Adversidades purificam a sua fé. A tribulação, as dificuldades, elas purificam a nossa fé. E me responde uma coisa, o texto fala que assim como o ouro, né, que é efêmero, que é transitório, deve ser purificado quanto mais a nossa fé, mais valiosa que o ouro que é perecível. Paulo compara a nossa fé com o ouro e fala que o ouro é perecível. Irmão, ouro você pode queimar quantas vezes for, ele só vai ser ouro. O fogo não muda quem o ouro é, ele só purifica ele. Madeira você queima, vira outra coisa. Então, permita que desafios te façam crescer. E nesse processo de você estar treinando pessoas junto, você vai poder encorajar os outros. Outra coisa, eu tenho aprendido, e eu estou cada vez mais convicto disso, que as adversidades, no momento, na situação específica da adversidade, aquilo dali, o que está acontecendo, eu tenho cada vez mais convencido disso, que ela é a mesma situação que te leva a dois caminhos. Dois caminhos. Aquela adversidade ali, ela pode ser uma oportunidade de Deus, como ela também pode ser uma grande cilada de Satanás. Aí você pensou agora assim, misericórdia, e agora, como é que eu vou definir isso aí? Romanos 8, 28 fala bem assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Repete aí você. Só que o versículo tem uma vírgula. E continua. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, essa situação, esse lado do diabo é uma oportunidade de Deus. O que é isso aqui? Ela vai te liderar ao propósito ou não? A atitude que você vai ter diante dessa situação é uma atitude que te deixa mais perto do propósito de Deus ou te afasta do propósito de Deus? Respondeu. Pastor, eu não sei qual que é o propósito da minha vida. Se você não sabe qual que é o propósito específico da sua vida, então ande no genérico. Genérico não é diminuindo, tá? É no genérico no sentido assim de geral, para todos. Todo cristão, todo crente, todo que entregou a vida para Jesus, ele deve fazer Jesus ser conhecido. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É isso aí. Só que não é tão assim simples. Jesus, as últimas palavras de Jesus, essa igreja tem que estar careca de saber esses versículos. Mateus 28, versículo 18, fala o quê? Todo o poder me foi dado. Mateus 28, 18. Todo o poder. Isso, igual a escola bíblica. Que paia.
Lá no Kids eu tenho certeza que eles fazem melhor que vocês. Igual a escola. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Meu brother, que promessa mais forte que essa? O próprio Cristo ressuscitado falou: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, não tem como fazê-lo conhecido se nós não o conhecemos. Não tem como, eu não posso dar o que eu não tenho. Propósito de Deus. Não sabe o específico? Caminhe pelo que você já sabe. Ide e fazei discípulos das nações. Às vezes eu vejo jovens me perguntar: pastor, qual que é o meu chamado? O apostólico, o mestre, o babá. E vem com umas conversas e fala assim: irmão, você mal conhece Jesus. Você não se gastou e não se deixou gastar por amor de uma alma ainda. Como que você quer um ministério que vai edificar o corpo de Cristo? Não dá, não bate. Não se preocupe com isso, sirva a Jesus. Você bem teólogo agora, sirva o corpo místico da igreja. Eu sei falar essas coisas, mas que eu não curto muito. Se quer entrar nessas vibes, nós vamos longe. Mas não é a minha praia. De verdade mesmo. Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como esconder uma lâmpada acesa. E não tem como. Está acesa, está brilhando. Então, lance palavras de bênção, de afirmação, mas também lance palavras de disciplina e de correção, porque isso é o amor do Pai. Então, eu creio que a melhor forma de sabermos algo, se algo é ou não de Deus, é sabermos se a tal situação vai nos aproximar do propósito de Deus ou não. E aqui tem um segredo, irmão. Olha aqui para mim. Please, look for me, please. Querem ver algo bonito, de verdade? Olhem para mim agora. Contra fatos não há argumentos. O Tiago não pode falar essas coisas. Eu posso. Aqui tem um segredo, irmão. De verdade. Que aqueles que entendem em segredo prosperam e prosperam muito. E é onde entra o liberar a palavra de fé. Sua liderança é um dos principais aliados no discernimento dessas adversidades. É o seu principal aliado. Pastor, Espírito Santo é meu principal aliado. Não, o Espírito Santo é o seu consolador. O Espírito Santo é o que está dentro de você, te ensinando. E quando um líder que é comprometido, um discipulador que é comprometido com o aprofundamento do discipulado do seu discípulo, quando ele falar, por mais que não seja agradável de ouvir, vai testificar do Espírito. Busque o conselho, busque a direção, aceite as direções, atente muito às sugestões e pense sobre a opinião do seu líder. Vou repetir isso aqui, porque é uma coisa diferente da outra. Busque o conselho, busque a direção, aceite as direções, atente muito às sugestões e pense sobre a opinião da sua liderança. Que vai vir palavra de Deus ali.
Porque nós ensinamos os líderes dessa igreja aqui, eles sem Deus, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Quarto ponto, e penúltimo, persevera no alvo, irmão. Deus dá a solução. Persevera, persevera, persevera. Quantas pessoas, né, amor, eu e você já conhecemos, quantas pessoas que começaram com garra, sabe, com força enorme, uma determinação absurdamente, incontestavelmente inspiradora, mas não perseveraram. Porque os desafios fez-los afrouxar. Talvez eles não conseguiram, porque talvez colocaram esses alvos além do possível. Mas Deus é um Deus do impossível. Sim, mas você já perguntou para Deus se de repente queria que você estivesse nesse alvo aqui, em vez desse aqui? Mas se o alvo é puro, é de um coração puro, se o alvo vem do coração de Deus, e você só cruzou o tempo, vai demorar. Só vai demorar um pouco mais. Lembra dos 250? Do alvo de 250? Lá na casa, lá no Brejatuba? Meu Deus, gente. Nós chegávamos a 1000, mas não chegava a 250. Meu Deus do céu. Jesus, que era aquilo? Chegava nos 235, 236, 241, 243, 215. E 230, e 245, 200. Meu Deus, gente. Sabe qual? Escuta, instala esse código, instala esse drive aí. Eu vou até fazer pose agora para você pegar essa. Olha só isso, pega essa. Gente, sabe qual que é o problema? Escuta, de verdade. Sabe qual que é o problema? Quando você não persevera e tem fé, mas não persevera, você começa a querer dar um jeitinho. E começa a botar a tua mão nas coisas. Você começa a fazer do teu jeito aquilo que é impossível fazer do nosso jeito. Não tem como. Se é um pneu do carro que furou, uma peça do carro que estragou, você dá um jeito. Brasileiro, irmão, é perito em gambiarra. Adaptação técnica. O brasileiro é uma cultura especialista da adaptação técnica. Qual a sua especialidade? Especialista em adaptação técnica. Especialista em adaptação técnica. EAT. Eu sou PhD em EAT. É a culpa do MacGyver, né? Xaxicho, né? Você faz xaxicho. Quando você... Agora, escuta. Não dá para ver xaxicho com a igreja. Não tem como. Deus não é xaxicheiro. Não é, irmão. Talvez seja meio feinho, está achando que Deus deu uma adaptada. Não, é destino. É sério, gente. Persevera. Ei! Persevera, brother! Ai, eu tô ficando fraco. Fortalece-se no Senhor e na força do seu poder. Vai para a Bíblia, vai para a oração, mas não, a Bíblia não dá certo, vai botar a mão. Deuteronômio 8,17. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob o seu juramento prometeu aos teus pais, que hoje se vê.
Por isso, não, sabe, parou de perseverar por causa disso. Ou desenhou um projeto que diz que é de Deus, mas na verdade só querendo só satisfazer o Deus ventre. É aqui, ó. Não tem nada de Deus, não, é aqui. É Deus, mas ventre. Não o Deus, é ventre. Aí coisa dá errado. Aí Deus não está nesse negócio. Aí fica difícil. Persevera. Alvos humanos, alvos carnais, não prospera, irmão. Não prospera. No reino de Deus, não prospera. Pode até parecer, irmão, que está prosperando. Vai chegar uma hora, irmão, que vai bater o vento, vai bater a chuva torrencial, vai bater a água e vão dar com ímpeto contra aquela casa. Veio a inundação, veio o vento, veio a chuva torrencial e bateu com ímpeto naquela casa. Como ela não estava estabelecida sobre a rocha, ela veio a ruir. E o texto fala o quê? E grande foi a sua ruína. Simples. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que devemos atentar muito. É muito fácil cair nessa. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Você já sabe fazer. Você já sabe discipular. Você já sabe liderar. Você já deu fruto. Você já tem as bile. Não, eu já tenho as bile, ó. Você já sou isso, já sou aquilo. Sem Ele, nada podemos fazer. Eu lembro quando a gente começou o projeto Casa Jesus é Mais. Na Comunhão Cristã Aba, nossa liderança orou. Nós trabalhando na empresa, os nossos líderes chegaram assim: Michel, está acontecendo isso. Nós oramos. Eu e a liderança, nós oramos, jejuamos por 15 dias, 20 dias, e não veio outro nome, exceto o nome Michel e Franciele, para começar esse projeto missionário. Vocês topam? Você vai ter que trabalhar meio período e fazer o projeto missionário outro meio período. Olhei para a Fran, nós se olhamos, né? Olhei, falei, nós podemos orar? Deve, tá bom. Oremos, pois. Passou uns dias, eu falei: Senhor, meu coração pegando fogo, sabe por quê? Escuta aqui, irmão, escuta essa, é um testemunho meu. Ele me lembrou de um episódio que eu estava assistindo um filme, Amor Sem Fronteiras, da Angelina Jolie, e ela estava no Camboja, e ela encontrou lá um médico, ela era repórter, e o cara era médico. E aí ela encontrou, só que ele estava junto para ele conseguir remédio. Eles estavam num campo de refugiados na África, foi quando ela adotou aquelas duas crianças. Né, no filme, foi nesse filme que ela adotou aquelas crianças. E aí depois se encontraram anos depois no Camboja. E aí para ele conseguir remédio, ele meio que traficava arma junto. E equipamentos e tal. E os caras pegaram ele. E ele perdeu as armas. E aí os caras que queriam as armas foram em cima dele. Quando chegaram lá, a criança começou a chorar, tal, no colo da mãe assim, ó. E aí o cara pegou a coronha do rifle e deu na cara da mãe assim, ó. Tal! Aí a criança, ela caiu assim, ela ficou no chão. Ele foi lá, abriu a granada e botou na mão da criança. E o choro daquela criança não é cinematográfico, irmão, é criança chorando. Aquela cena mexeu comigo. E eu caí de joelho no chão da sala e falei assim: Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Mas se eu conseguir alcançar um desse, eu vou ficar feliz e realizado. Um que seja. E eu caí de joelho, fiquei chorando e orando. Irmão, eu só sei que passou o filme, passou horas depois que eu fui sair daquele chão ali, em prantos. Quando o Senhor me lembrou daquilo. E no meu coração eu entendi o Senhor falando assim, falando para o meu coração: estou começando. Está vendo como você fica focado demais na sua vida, nas coisas, você não consegue ter esses momentos com Deus? Eu estava trabalhando, irmão, na empresa, normal. Aí eu falei: Senhor, então fala comigo se é para eu ir.
Eu vou entrar naquela casa que eu botar o pé lá dentro, o senhor vai falar comigo. Peguei a chave, fui lá na casa, abri a porta abri a porta da casa e eu entrei. Tornai-vos para mim, e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, de joelho no chão. Eu entendi, Jesus. Eu entendi, eu vou me tornar para o Senhor. Depois eu questionei, falei, mas você é meio egoístinha, né, Deus? Torne-se para mim, aí eu me tornarei para você. Aí ele me lembrou, não se esqueça, que eu já me tornei para você naquela cruz. Eu falei, nossa, não tem como ganhar de tudo, né? Não. Você acha que eu nunca quis existir? Vê o seu filho doente. O outro recém-nascido. Mas tinha pessoas que não tinham que comer, que vinham comer naquela sexta-noite. E eu falei, amor, eu vou fazer a sopa, vamos servir, e nós vamos pregar, nós vamos fazer culto, e vai dar certo. E estava lá minha esposa, com o recém-nascido aqui, o outro mamando aqui, falando, fazendo palavra de oferta. Então o exemplo que vocês têm no DNA da liderança dessa igreja é esse. Se você está vendo outro tipo de exemplo no seu líder, peça para trocar de líder. Porque você está com um líder que não tem o nosso DNA. Está construindo o império dele e não edificando o reino de Deus. O DNA dessa igreja é esse. Nós temos a casa de uma viúva para construir. Que os filhos foram tirados dela porque ela tem probleminha. Você acha que não quis existir? Aí, aconteceu tudo o que aconteceu. Fomos abençoados, Michel, vão lá, casinha, eu chamo de casinha 2, né? Upgrade agora, né? Agora é eu e a Fran. Nós fechamos a casinha, as crianças vinham lá fora, as pessoas vinham, ô irmão, não vai ter sopão, chegava com o pote para a gente, não vai ter, irmão, por quê? Porque eu e ela não andamos um dia sem cobertura espiritual. Eu não concordo muito com cobertura espiritual, porque Deus não fala em cobertura espiritual. Abra sua igreja, sem cobertura. Fica à vontade, apóstolo sem cobertura. Simples. Simples. E quando nós conseguimos, entramos com muita humildade. Eu cheguei assim, eu sou o pastor de uma obra missionária, eu vim aqui. Não, por baixo, irmão. Por baixo. Por baixo. Ô irmão, você pode ir lá, vai ter um encontro de pastores da chácara, da Shalom, tal, onde que fica tal. Eu fui nas moedas, irmão, contar para ver se dá para abastecer o carro emprestado da minha mãe que não queria emprestar. Para ir lá naquele lugar. Chegamos lá, eu e a Fran, com uma fome nas caras, levou dinheiro só para o pedágio. Os dois bem bonitinhos aí, com duas células, lembra? Uma célula, duas células, não lembro, uma célula. O mesmo povo da célula estava no pré-tadel, no tadel, no culto e na célula. É o mesmo povo. Nós não mudamos isso. É a mesma coisa. Aí, chegamos lá, irmão, meu Deus, os pastores, não, porque esse ano nós chegamos a 250 células, não, porque nós estamos em 1.200 células, e eu fui me encolhendo, o Espírito Santo falou no meu coração, ei, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, ei, não te chamei para ser grande, eu te chamei para ser meu. E se o que Deus quer fazer é grande, glória a Deus. E se não for? E se for para ganhar um? Mas não, eu tenho isso para fazer, eu tenho tal coisa para fazer, eu tenho tal projeto para isso, eu projeto para aquilo. E teus filhos? E tuas filhas? Super atarefado. Se nem a família cuida direito, quer cuidar da igreja de Deus.
Não, vocês não vão ouvir palavra que vai encher o teu ego. Não, você vai ouvir a vontade do Senhor nesse altar. Esse é o DNA desse altar. Esse é o DNA desse altar. Brejatuba. Meu Deus, agora sou uma igreja. Agora virou igreja. E agora? Vamos buscar. Aqui na casinha 2, era para começar o culto às 7h30. Só que às 7h50 o pastor não tinha chegado ainda, porque ele estava na terceira viagem buscando pessoas para trazer para o culto. E hoje tem discipulador e já está chamando os outros de ovelha, de filho pródigo, sem pelo menos ter se gastado pela vida daquela pessoa. Deus me livre buscar alguém que vai sujar meu carro. Não posso, porque o meu horário é ali, ó. Não posso, minha agenda, minha organização. Você mora onde? Você tem 5 multinacionais para cuidar? É isso? Você pega 3 metrô em Guaratuba para ir para a célula, é isso? É um voo, 3 ônibus, 5 km de corrida e mais 3 horas de barco a remo para ir para a tua célula, é isso? Você está em Guaratuba, irmão, você vai de bike do Mirim para a Barra. Homens que estão aqui, sejam homens! Puxa, eu pego o boi pelo chifre, meu irmão! Aí eu não consigo. Pelo amor de Deus! Não desiste! Que no meio disso tudo, Deus começa a pôr soluções, irmãos. Deus envia pessoas que você nem imaginava que seria capaz de fazer alguma coisa e de repente transforma tudo. Brejatuba, desafios de igreja, começaram a desafio de igreja. Cresceu aquela vibe, aquela loucura, aquele negócio, e foi sério, líderes existindo, as motivações dos líderes sendo tratadas, aprovada, a nossa também. Liderança e troca e problema, e meu Deus do céu, e agora? O David uma vez passou por um episódio comigo, irmãos, nós orando, jejuando, vendendo pastel para comprar a bateria. Aí o David veio para a nossa igreja, com o pessoal de Garuva, e tinha uma bateria top lá. Na época, a liderança já faz, não está mais nem aqui. Ó, essa bateria leva para nós, você leva para Curitiba, essa bateria, você leva para Curitiba, que também lá, precisamos aqui, e nós sem bateria, sem som, sem nada. Prova, coração. Eu lembro que ganhamos um crossover, primeiro crossover. O Rony vai lembrar dessa. Nossa, eu vou poder equilibrar o som vai ficar melhor, tal. Não, isso aqui levamos para Curitiba, isso aqui é nosso, leva para Curitiba. Você não precisa Michelzinho, é o que eu ouvi. E hoje, tem líder jovem, se você corrigi-lo por uma má atitude, emburra 5, 10, 15, 20 dias. Porque foi corrigido por uma má atitude. Isso não é o DNA da nossa igreja. Esse não é o meu DNA. Da Fran, do pastor Jackson, que eu vi a história deles, do pastor Canté, do pastor Paulo Jeff, Rebeca, Eibe, Sabá, não é o DNA paz. Não é. Igreja, novo, estamos aqui, irmão. 1000 pessoas. Estamos aqui com o forro caindo na nossa cabeça. Precisamos de um lugar novo. Sem kids, sem nada. Deus foi lá e tocou lá no coração de um amigo, né, Anino? Um amigo de tempo que é o Maurício e a Marcela. A Marcela eu conheço de bebê. De verdade mesmo. Ah, tua irmã, de bebê.
Como eu falei, eu era uma criança que era apaixonada pela sua tia, pela sua mãe, quando eu era criança. É verdade, ela sempre foi bonita. E eu ia de bicicleta só para passar na frente da casa das gêmeas da Argentina para ver ela na janela. Criança que acha adulto bonito, assim, eu era assim. Estamos lá, cara. Estamos aqui, ó. E não foi desistindo das pessoas. Não foi impondo meus padrões a ninguém. Foi deixando Deus me levar a coisas que é impossível não desistir. Esperar que Deus vai dar a solução. Porque eu sirvo a um Deus. E eu sirvo ao propósito de um Deus que eu amo. Deus não é mentiroso. Você acha que eu nunca tive vontade de desistir? Você acha que nunca tivemos ataques? Deixa eu falar uma coisa para você. E isso a Fran pode falar. Desde o início. Desde o início. Sempre falamos uns para os outros. Você vai lembrar, amor. Bem lá no comecinho assim, a gente falava muito. Você repetia um para o outro. E nós gritávamos no nosso coração. Ele sempre gritou dentro de nós mesmos. Eu e a Fran, um para o outro. E agora falamos para os nossos filhos, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pelo amor de Deus, eu quero agradar a Deus, irmão. Esse dia eu estava... O meu chuveiro tem aquela água que sai dos pés de Deus, assim, ó. Sei lá. Estava tomando banho e começou a me dar medo. Foi um dos dias que o Saico do Henrique cheguei em casa assim, ó. Eu sentei, irmão, para tomar banho. Sentei, fiquei tomando banho bem gostoso e tal. E comecei a chorar, coloquei umas adorações que eu sei que eu gosto. Comecei a adorar o Senhor. Comecei a chorar. Falei, Deus, é tão bom, obrigado, Deus. Olha a situação que está acontecendo, o que eu faço, Deus? Eu não consigo mais. Chorando, irmão, chorando, lágrimas, tudo ali misturado. Você, homem durão que não chora na presença de Deus, pede para Deus te dar lágrima. Eu não preciso. Pede para Deus te dar, é o conselho de quem ama. Pede para Deus te dar lágrima. Pede, irmão. Aí, comecei a sentir medo. Começou a me dar uma pavor a ponto de me achar claustrofóbico dentro do meu banheiro. E comecei a ficar assustado e medo. Daqui a pouco eu escutei um ei, oh. Desde quando você começou a temer os homens? Cara, aquilo me gelou por dentro. Desde quando eu te chamei para ter medo de homens? Só que tem uma coisa que a gente esquece, que esse medo de homens inclui nós mesmos. Muitas vezes nós paralisamos porque nós temos medo de nós mesmos. Irmão, você não deve ter medo de você mesmo, você tem que temer a Deus. E entender que você tem que vencer você mesmo. Porque se você tiver medo de você mesmo, você vai perder. Para aquele teu eu que te leva para o erro, para o pecado, para a desgraça. Nós, porém, versículo 39, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Meu Jesus Cristo. E por último, quando você começa a perseverar, você começa a comer um fruto. Você começa a alimentar com os frutos da perseverança. Romanos 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Toda vez que eu leio esse versículo, eu canto ele. Paz com Deus, teremos paz com Deus. Graças a Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção aqui, olha só, não distrai ainda. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé
a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha o que nós temos que nos gloriar, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Agora olha aqui, fruto da perseverança. A perseverança, produz um caráter aprovado. O segundo requisito mais importante de um líder que tem sucesso: caráter. Temor, caráter. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Cinco atitudes que vão nos levar a ter sucesso, irmão. Aprenda a gostar de desafio. Sucesso não é para gente frouxa. Segundo, faça dos desafios uma oportunidade de treinar pessoas. Faça dos desafios oportunidade, faça uma escola de nobres. Libere palavras de fé que vão encorajar você mesmo e os que estão contigo. Quarto, persevere nesse alvo. Deus vai dar a solução. E quinto, se alimente dos frutos da perseverança. Por favor, fique de pé. Eu quero terminar orando por você. Irmãos, o Senhor já estabeleceu todas as coisas. Todas. O Senhor já consolidou a obra do Pai aqui na terra. O que o Pai pediu para Ele fazer, já fez. João 17,4, um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Um dos versículos mais poderosos da Bíblia é João 17,4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Jesus não tinha morrido ainda. Como assim completando a obra? Como assim? Como assim tetelestai? Como assim? O Senhor não morreu na cruz ainda? Como não? Eles já receberam a tua palavra e já guardaram. Eles já receberam a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eles me ouviram, o Senhor me deu e eu não os perdi. Eu não sou do mundo como eles também não são. João 17. Guarda eles no nome que me deste. Que isso? Jesus orando, não ora somente por esses, mas também por aqueles que vão crer através da palavra deles. Meu Deus! Por isso Ele fala: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Uau! O Senhor nos deu o seu Espírito Santo. Está sem saída. Em vez de ficar teologando, pede para o Espírito Santo abrir teus olhos, teu entendimento. Por que eu estou falando de teologar? Porque você quer explicar. Tem coisa que não vai explicar. Vai. Fala aí, tenta explicar o amor de Deus. Explicar o amor de Deus. Tenta explicar o amor que Jesus teve por você. Vai, tenta explicar. Vai, tenta teologar acerca do amor que Jesus te amou e te ama. Tenta. Você não vai chegar a 0,001% do que realmente é esse amor para a nossa vida. Não tem como. Ele já consumou a obra. Ele já fez. O irmão que está aqui, sabe, vamos alcançar o coração de Deus, o que Ele tem para nós. Vamos fazer o que Ele tem para a gente.
Não vamos desistir, não vamos retroceder. Vamos orar.